Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 11 da nossa série sobre teoria de conjuntos. E hoje eu vou falar sobre relação de equivalência. Muito bem, então, uma relação de equivalência R em algum conjunto A é basicamente uma relação binária sobre A, ou seja, um conjunto de pares ordenados de A cartesiano A que satisfaz três propriedades. Então, para todo x que pertence ao conjunto A, a gente tem que o par ordenado x e x pertence a esse conjunto R. Então, essa propriedade é chamada de propriedade reflexiva. Então, eu posso dizer também que, para todo x, x está na relação com ele mesmo. Segunda propriedade diz que, se o par ordenado xy pertence ao conjunto R, então o par ordenado yx também pertence ao conjunto R, e vice-versa. Então, essa propriedade é chamada de propriedade simétrica. Eu posso dizer também que x está na relação com y, se e somente se y está na relação com x. E por último, a gente tem que, se o par ordenado xy pertence ao conjunto R e o par ordenado yz também pertence ao conjunto R, isso implica que o par ordenado xz pertence ao conjunto R. Então, essa propriedade é chamada de propriedade transitiva. Então, veja, se x está na relação com y e esse y, por sua vez, está na relação com um z, então x está na relação com z. Então, eu tenho essa transitividade acontecendo. Então, por exemplo, vamos tomar o conjunto A, 1, 2, 3, 4, até o 12. Eu vou dividir esse conjunto em três subconjuntos. Então, aqui eu tenho um conjunto A1, que vai de 1 até 4. Tenho um conjunto A2, que vai de 5 até 8. E tenho um conjunto A3, que vai de 9 até 12. Agora, vamos dizer que dois elementos daquele conjunto A estão numa relação R, sem somente se eles são elementos do mesmo subconjunto. Então, eu vou dizer que x está nessa relação R com y, se somente se x e y pertencem ao mesmo subconjunto. Então, veja, o que seria essa relação R? Basicamente, um conjunto de pares ordenados provenientes de A cartesiano A. Então, R é uma relação binária sobre A. E veja o seguinte, como são os elementos desse conjunto R? Então, o par ordenado 1, 2 pertence ao conjunto R. Então, eu posso dizer que 1 está na relação com 2. Por quê? Simplesmente porque 1 e 2 pertencem ao mesmo subconjunto. No caso, o subconjunto A1. Então, minha relação R é basicamente o conjunto de todos os pares ordenados, tais que as componentes, as coordenadas desses pares ordenados, pertencem ao mesmo subconjunto. É claro que esse é apenas um exemplo de como que eu posso definir uma relação. Então, veja, aquela relação R, ela é de fato uma relação de equivalência. Porque vamos observar o seguinte, um elemento qualquer daquele conjunto A está no mesmo subconjunto que ele mesmo. Então, veja, se eu tomo aqui o 2 está no mesmo subconjunto que ele mesmo. E isso vale para qualquer outro elemento. Então, a nossa relação R é uma relação reflexiva. Além disso, a gente pode perceber também que se x está no mesmo subconjunto que y, então é claro que y está no mesmo subconjunto que x. Então, o 5 está no mesmo subconjunto que o 6, implica que o 6 está no mesmo subconjunto que o 5.
Então, nossa relação R também é simétrica. E por último, a gente percebe que se x está no mesmo subconjunto que y, e o y, por sua vez, está no mesmo subconjunto que z, então a gente nota também que x e z estarão no mesmo subconjunto. Então veja, o 9 está no mesmo subconjunto que o 10, e o 10, por sua vez, está no mesmo subconjunto que o 11. Então a gente pode afirmar que o 9 e o 11 também estão no mesmo subconjunto. Então, dada uma relação qualquer, para a gente demonstrar que essa relação é uma relação de equivalência, a gente tem que demonstrar que valem essas três propriedades: a reflexividade, a simetria e a transitividade. Observe o seguinte: vou considerar novamente aqueles mesmos conjuntos e vamos supor que eu tome um elemento x daquele conjunto A. Então vamos tomar o 2, por exemplo. Agora eu quero listar todos os elementos que estão na relação com esse objeto com respeito à relação R. Então, lembrando que a relação R a gente definiu da seguinte maneira: x está na relação R com y, sem somente C. X e y pertencem ao mesmo subconjunto. Então, se eu quero listar todos os elementos que estão na relação com o número 2, eu posso simplesmente verificar todos aqueles elementos que estão no mesmo subconjunto que o número 2. Então, é claro que esses elementos vão ser o 2, né? O 3 e o 4. E é justamente o subconjunto A1. Então, esse conjunto que eu formo tomando um elemento e listando todos os outros elementos que estão na relação com aquele primeiro objeto, a gente vai dar um nome especial, que vai ser uma classe de equivalência. Então, uma classe de equivalência de x módulo R é o conjunto dos elementos T, tais que x está na relação R com T. Então, veja, a classe de equivalência de x módulo R é basicamente o conjunto de todos os elementos T que estão naquela relação R com o elemento x. Ou, se você quiser pensar de forma equivalente, lembrando que uma relação é um conjunto de pares ordenados, então eu posso dizer também que a classe de equivalência de x módulo R é basicamente todos aqueles elementos T, tais que o par ordenado xt pertence ao conjunto R. E quando dois elementos pertencem à mesma classe de equivalência, eu vou dizer que eles são equivalentes. Agora, só uma observação: o conjunto que é classe de equivalência de x, ele está garantido pelo próprio axioma da separação. Porque note o seguinte: a classe de equivalência de x ela está contida na imagem da relação R. Então, como eu posso observar na definição, a classe de equivalência de x, a gente tomou todos aqueles elementos T, tais que aquele T é basicamente a segunda coordenada de um par ordenado que pertence ao conjunto R. Então, lembra que em vídeos anteriores a gente definiu a imagem de uma relação R justamente como o conjunto de todas as segundas coordenadas dos pares ordenados que pertencem a R. Então, a gente pode visualizar a classe de equivalência de x como o conjunto das segundas coordenadas de pares ordenados, tais que esse x é a primeira coordenada desses pares. Então, a classe de equivalência de x está contida na imagem desse conjunto R. Em vídeo anterior, a gente já mostrou como que a imagem de uma relação está garantida. Então, vamos ver um outro exemplo. A gente está tomando aquela mesma relação, né? X está na relação com y, se x e y pertencem ao mesmo subconjunto, meu conjunto A e aqueles três subconjuntos, A1, A2 e A3. Então, veja, o que seria a classe de equivalência de 1
módulo R. É basicamente o conjunto de todos os elementos T, tais que 1 está na relação com T. Ou de forma equivalente, todos os pares ordenados da minha relação R, tais que esse elemento 1 é a primeira coordenada. Então, a classe de equivalência de 1, módulo R, é simplesmente todos aqueles elementos que pertencem ao mesmo subconjunto que o número 1. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4, que vai me dar o subconjunto A1. E o que seria a classe de equivalência de 4, módulo R? Então, de acordo com a nossa definição, todos aqueles elementos que pertencem ao mesmo subconjunto que o número 4. Então, quais são esses elementos? Novamente, 1, 2, 3 e 4, que vai me dar, novamente, o conjunto A1. Um terceiro exemplo, a classe de equivalência de 5. Então, todos os elementos que estão no mesmo subconjunto que o número 5. Isso vai me dar o próprio conjunto A2. Lembrando que esse é apenas um exemplo de como eu defino uma classe de equivalência. Algumas observações importantes. Existem classes de equivalência que são iguais. Veja, a classe de equivalência do 1 é a mesma que a classe de equivalência do 4, já que ambos nos dão como resultado o subconjunto A1. Então, a gente pode notar aqui um fato importante. Duas classes de equivalência, elas são iguais se os elementos que estão gerando essa classe, digamos assim, estão naquela relação. Esse vai ser o próximo teorema que a gente vai ver. E uma segunda observação é que se eu tomar a união das classes de equivalência do 1, do 5 e do 9, eu vou ter o próprio conjunto A. Isso a gente vai ver com mais detalhes no próximo vídeo. A gente vai ver que esse conjunto aqui, formado pelas classes de equivalência, a gente vai chamar de partição. E a união dessa partição do conjunto A vai me dar o próprio conjunto A. Mas antes de ver isso, a gente vai ver um seguinte teorema. Então, vamos assumir que R seja uma relação de equivalência sobre um conjunto A e x e y são elementos desse conjunto A. Então, a classe de equivalência de x, módulo R, é igual à classe de equivalência de y, módulo R, se somente se x está na relação R com esse y. Então, foi isso que a gente viu basicamente naquele exemplo anterior. Então, como que é a demonstração disso? Só lembrando que a classe de equivalência de x módulo R é esse conjunto dos elementos T, tais que x está na relação R com T. Então, a gente tem um teorema se e somente se. Então, a gente vai demonstrar a ida e a volta desse teorema. Então, vamos supor primeiramente que a classe de equivalência de x é igual à classe de equivalência de y. Então, eu vou querer mostrar que x está na relação R com y. A gente sabe que y pertence à classe de equivalência de y, pela própria propriedade reflexiva. Lembrando que a gente está considerando R uma relação de equivalência. A gente pode observar que se eu substituo no lugar de x por y e a propriedade e a relação R é uma relação de equivalência, então vale a propriedade reflexiva. Então vale que y está na relação com ele mesmo. Agora, pela suposição de igualdade, se y pertence à classe de equivalência de y e essa classe de equivalência é igual à classe de equivalência de x, então y pertence à classe de equivalência de x. Ou seja, pela definição de classe de equivalência, se y pertence à classe de equivalência de x, então x está na relação R com y. Então, a gente demonstrou que se essas classes de equivalência são iguais, então x está na relação R com esse elemento y. E agora a gente vai demonstrar a volta. Então, vamos supor que x está na relação com y. Observe que se um elemento t
pertence à classe de equivalência de y. Então, pela definição, né, que está aqui em cima, y está na relação R com t. Então, a gente já tem dois fatos. A gente tem xRy e tem o yRt. O que a gente pode usar aqui? A propriedade de transitividade. Então, veja, se eu tenho xRy e yRt, e R é uma relação de equivalência, então, pela propriedade de transitividade, eu tenho xRt. E pela definição, novamente, se eu tenho xRt, significa que esse t pertence à classe de equivalência de x. Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que se t pertence à classe de equivalência de y, então ele pertence à classe de equivalência de x, né? Ou seja, a gente mostrou que a classe de equivalência de y é um subconjunto da classe de equivalência de x. Agora, se você repetir esse mesmo argumento para yrx, né, você vai obter que a classe de equivalência de x está contida na classe de equivalência de y. Então, lembra que em um dos primeiros vídeos que a gente fez, na hora que a gente introduziu esse símbolo para dizer que um conjunto está contido em outro, a gente reescreveu o axioma da extensão e a gente viu que se y está contido em x, né? Ou melhor, se a classe de equivalência de y está contida na classe de equivalência de x e, por outro lado, a classe de equivalência de x está contida na classe de equivalência de y, então essas duas classes de equivalência são iguais. Então, a gente demonstrou a volta do teorema. A gente demonstrou que se vale xRy, então essas classes de equivalência determinadas por x e por y são iguais. Então, por enquanto é isso. Falei um pouco sobre relação de equivalência e sobre classes de equivalência. Esse conceito de classe de equivalência vai ser bastante importante quando a gente for construir os nossos conjuntos numéricos, né? O conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais. Eles vão ser construídos principalmente utilizando o conceito de classe de equivalência. E se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.